Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre a Reforma Protestante. O nosso conteúdo vivenciado, que será vivenciado na nossa avaliação, foi decidido por mim e pela Secretaria de passar a Reforma Protestante. É um conteúdo que é fácil, ninguém vai ter dificuldade em resolver as questões no dia da avaliação e principalmente que nós temos que se lembrar, já foram vivenciadas duas atividades que estão salvas no aplicativo Classroom. Então, vocês podem voltar lá para estudar, pesquisarem, mas antes eu irei fazer um breve resumo, não muito demorado, para que assim a gente consiga então tirar algumas dúvidas. Assim que vocês assistirem o vídeo, podem pesquisar, podem também tirar dúvidas comigo, que hoje é apenas para tirar dúvidas para que no dia da avaliação ninguém tenha nenhuma dificuldade. Esse conteúdo a gente viu que ele é de grande importância, tanto para compreender como foi que as igrejas evangélicas elas surgiram, por que surgiram e quem foi aquele responsável pela criação da igreja evangélica. Nós então vamos dar início à chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, como nós vimos durante as aulas, a Reforma Protestante foi um movimento que começou no século XVI, com a tentativa de fazer com que a Igreja Católica mudasse, e essa reforma protestante ela vai ser o quê? O momento em que, lá no continente europeu, começou então a surgir várias críticas contra a Igreja Católica. Essa reforma protestante vai ser o momento em que a religião cristã será dividida em duas igrejas. A Igreja Católica, que já existia desde o século já existia desde o Império Romano, e vamos ter do outro lado a Igreja Protestante ou Igreja Evangélica. Então a Reforma Protestante é a divisão do cristianismo em duas igrejas, Igreja Católica, que já existia, e do outro lado a Igreja Evangélica ou Protestante. A gente vai observar que a Reforma Protestante ela vai surgir por vários motivos. A gente vê que a reforma ela se chama protestante, o surgimento da igreja, por qual motivo? Porque várias pessoas naquela época, principalmente a igreja católica, ela tinha muito medo de perder o seu poder. Então, naquela época, a igreja católica ela começa então a perseguir, a censurar, a torturar e até mesmo a matar pessoas que eram contra a sua igreja. Então, o que é que vai acontecer? O imperador da Alemanha, que na época era chamado de Sacro Império Germânico, que era Carlos V, ele decidiu então perseguir e proibir o culto dos evangélicos na Alemanha. Os evangélicos eles começaram então a protestarem contra o imperador Carlos V e a partir desse momento eles ficaram conhecidos como protestantes, porque eles protestaram para cultivar, para manter a sua crença diferente da Igreja Católica. Então a gente vê, por isso que eles são chamados de protestantes ou Igreja Protestante. Em seguida, a gente tem que compreender, mas por que a Igreja Evangélica ela surgiu lá no século XVI? A gente vai observar, foram vários motivos. Primeiro, eles queriam interpretar a Bíblia de uma forma que não fosse apenas a da igreja, porque naquela época apenas a Igreja Católica, o padre e as outras pessoas da igreja poderiam ler, principalmente, aliás, apenas os padres. Depois vamos ter a questão da corrupção do clero. Na verdade, a gente vai observar que o principal motivo da criação da Igreja Evangélica é a corrupção da Igreja Católica. Naquela época, a Igreja Católica vendia objetos que eram chamados de simonia. Essa simonia quer dizer o quê? A venda de objetos sagrados. A Igreja Católica ela pegava pedaços de espinho, objetos de santos, pegava também um pedaço, vamos dizer, de um tecido, dizendo que era do manto de Nossa Senhora. Pegava também pedaços de lasca de madeira, dizendo que era da cruz em que Jesus foi crucificado. Pegava as patas do burro, dizendo que era do burro que Jesus entrou em Jerusalém. Então a gente vê que essa venda de objetos sagrados, de relíquias sagradas, chamada de simonia, ela vai ser um dos principais motivos que leva com que alguns homens lá no continente europeu
comece a criticar a Igreja Católica. Mas, além de objetos sagrados, que na verdade eram apenas para vender objetos que não eram sagrados na verdade, nós vamos ter aí também a venda de indulgência. E a venda de indulgência vai ser o principal motivo que levou ao surgimento da Reforma Protestante na Alemanha, ao surgimento da Igreja Evangélica. Por quê? Nós vamos ver que lá na Alemanha, e de forma geral no continente europeu, a Igreja Católica ela queria construir a grande Basílica de São Pedro que existe hoje lá na Itália. Mas para construir aquela igreja, a Igreja Católica ela precisou o quê? Dizer, a vender o perdão, vendia um documento, dizendo que aquela pessoa que comprasse aquele documento teria o perdão dos seus pecados. Então imagine naquela época essa história. Todo mundo então começou a dar dinheiro à igreja, a comprar essa carta, a comprar o seu perdão, acreditando que dando dinheiro à igreja estaria então salvo, poderia libertar uma pessoa que estivesse no purgatório, uma pessoa, por exemplo, que havia morrido, ela já estava morta, ela poderia também ter o perdão dos seus pecados. Então, pessoal, além da venda de indulgência, que foi uma das principais causas da Reforma Protestante, nós também temos a questão da crítica moral dos padres. Naquela época, os padres eles acabavam se envolvendo em escândalos amorosos, eles bebiam, eles vendiam sacramentos, por exemplo, vendia o batismo, vendia também a Eucaristia. E a gente vê que, na verdade, a moral dos padres ela estava muito baixa. Por quê? A Igreja Católica ela tem o costume dos padres não se casarem, que é chamado de voto de celibato. Naquela época, havia muitos padres que acabavam tendo casos amorosos, tinham filhos, inclusive tem a história de um papa, que eu falei ainda em sala de aula, chamado de Rodrigo Borgia, que ele vivia escondido com a mulher, teve vários filhos, e a gente vai observar que isso aconteceu durante muito tempo. Depois tivemos o sentimento nacionalista. O que é que vai acontecer? Muitos reis passaram a ver a Igreja Católica como um grande empecilho deles se desenvolverem e enriquecerem. Por quê? Os reis, todo o dinheiro que eles pegavam, eles tinham que dar parte à igreja. Então a gente vê que os reis também não gostavam da Igreja Católica. O descontentamento do povo é um dos principais motivos também que não podemos esquecer, que o povo naquela época era obrigado a pagar grandes impostos e isso acabava então prejudicando ao povo. A desmoralização do poder papal. O Papa, a gente vê que houve uma grande disputa e a Igreja Católica ela foi dividida. Nós vamos chamar de Cisma do Ocidente e o Cativeiro de Avignon. Transferência do papado para Avignon em 1307, resultado do conflito entre o rei da França e o Papa Bonifácio VIII. Somente em 1417 é que Roma voltou a ser a única sede do papado. Então a gente vê que o Papa ele decidiu então brigar com o rei da França e ficou então a Igreja Católica durante muito tempo dividida. Uma sede da igreja na França e uma sede na Itália. E a gente vê assim que foram vários motivos então que fizeram com que muitas pessoas se revoltassem contra a Igreja Católica. Venda de objetos sagrados, a venda de indulgência. Nós vamos ter também, além da venda de indulgência, a falta de moral de padres que se casavam, eram despreparados, não sabiam e nem estudavam para serem padres, não sabiam pregar, não sabiam conscientizar a população. E principalmente a gente vê que vai ser a falha, a desmoralização do poder papal. Os pobres também estavam insatisfeitos com a igreja por pagarem vários impostos, assim também como os reis não gostavam da igreja porque tinham que dar parte da sua riqueza à Igreja Católica. E a gente vai observar que em meio a essa grande confusão, a gente não pode esquecer aqui na nossa cidade. Se a gente vê em relação à nossa cidade, muitas pessoas que vivem ao redor da Igreja Matriz têm o seu terreno que pertence à Igreja Católica ainda hoje.
Então são obrigados a pagar o imposto à Diocese de Pesqueira anualmente. Isso significa que no momento em que a pessoa quiser separar o seu terreno, que é onde fica a sua casa, da igreja, ela vai ter que pagar um valor enorme de 5 a 10 mil reais. Isso porque o povo aqui na nossa cidade achava que doando parte da riqueza à igreja, ela teria o perdão de seus pecados. Vamos ter também aqui. Bom, a reforma da Igreja Católica, ou seja, o surgimento da Igreja Evangélica ou protestante, está relacionada a um monge chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero ele foi um monge católico, ou seja, um padre, que iniciou um movimento de separação da Igreja Católica e criou uma nova igreja chamada de Igreja Protestante. Aliás, Lutero ele não concordava com várias práticas da Igreja Católica, mas a principal, sem dúvida, era a venda do perdão. Lutero disse que a venda do perdão não existe. O perdão ele é conquistado livremente e sem pagar nada, mas é apenas o quê? Uma relação que você mantém com Deus. Então a gente vê que o perdão dos pecados depende apenas da fé e não de pagamento, como a Igreja Católica ela dizia. Lutero, que ele vivia na Alemanha, Lutero, ele sempre nasceu em uma família muito rigorosa, uma família que era rica, mas, ao mesmo tempo, a família dele queria que ele seguisse a educação principalmente para o direito, queria que ele se transformasse em um advogado. Ele não quis, se transformou em um monge, só que depois, por ver a prática da Igreja Católica, ele decidiu então se revoltar e criar uma nova igreja. Nós vamos ver que Lutero, naquela época, no século XVI, em 1500 e 1517, quando ele se revoltou, no ano de 1521, ele vai ser excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica pelo Papa Leão X, como também não quis se retratar ao imperador Carlos V, ele foi expulso do Sacro Império Germânico, que é da Alemanha, e refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. Então a gente vê que a principal consequência vai ser a expulsão de Lutero, porque ele vai colocar 95 motivos, chamadas 95 teses, em frente à igreja na Alemanha, dizendo os motivos que a igreja estava errada. E a gente vê quais são as principais ideias de Lutero. Lutero ele dizia que a Bíblia é a única fonte de verdade. A salvação humana depende da fé, ou seja, e não das obras, como dizia a Igreja Católica. O sacramento que existe, ou seja, regras, o dogma, quer dizer, os costumes de uma igreja é baseado na Eucaristia e no batismo. Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, e o batismo que os católicos e evangélicos seguem. Então a gente vê que existe esses costumes. Nós temos o rito religioso, é um culto simples, na língua que está localizada em cada país. As áreas de influência nós vamos ver Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e a Finlândia. Principalmente, pessoal, a gente vê que eles vão criticarem a presença de imagens de santos. Então a gente vê que é uma das características principais da Igreja de Lutero. A salvação pela fé e principalmente a não crença em imagens de santos católicos. Logo em seguida vai surgir a segunda reforma. O segundo reformador da Igreja Evangélica foi um homem chamado então de João Calvino. João Calvino, que vivia na França, mas depois fugiu para a Suíça, porque era a favor das ideias de Lutero. Nós vamos ver que João Calvino ele vai criar uma igreja chamada de calvinista. Essa igreja calvinista, a gente vê que ela é um pouco diferente da igreja evangélica luterana. Por quê? Eles vão dizendo que a Bíblia é a única fonte de verdade, a salvação ela vem pela fé, só que eles vão dizerem que acreditam na predestinação. Por quê? A doutrina da predestinação, ela deixava bem claro, toda pessoa ela já nasce destinada ou para o céu ou para o inferno. Não há o que ela fazer. E o que significa? Qual é o sinal de uma pessoa que vai ser salva? Ela tem que ser bem-sucedida, ela não pode beber,
ela não pode jogar, ela não pode se prostituir, ela tem que dormir cedo. São regras essenciais para a doutrina da predestinação. Hoje, a gente pode ver uma igreja que se parece, que descende diretamente dos calvinistas, é a igreja chamada presbiteriana, que inclusive tem aqui na nossa cidade. Claro que hoje mudou um pouco. Nós temos aqui o sacramento, que eles acreditam na Eucaristia e no batismo. O rito religioso é um culto simples. Cada país faz o culto na sua língua. A área de influência na Suíça, onde surgiu. Países Baixos, como por exemplo na Dinamarca. Nós temos aqui, vamos ver que eles receberam nomes diferentes em cada país. Na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. Na Inglaterra eram chamados de puritanos. E na Escócia chamados de presbiterianos. Que, no caso do Brasil, eles são chamados de presbiterianos também, ainda hoje. Em seguida, nós vamos ter um dos casos mais polêmicos da divisão da igreja cristã em igreja evangélica, será o surgimento da igreja evangélica na Inglaterra. E o surgimento da igreja evangélica na Inglaterra, qual foi o motivo e quem foi que criou? Bom, o surgimento da igreja evangélica na Inglaterra é bem interessante para a gente observar. Por quê? O rei, na época da Inglaterra, era chamado Henrique VIII. Henrique VIII, ele era casado com uma rainha chamada de Catarina de Aragão, que ela só teve filhas mulheres. Depois, por ela ter uma filha mulher, nós vamos ver que ele decidiu então separar dela e se casar com outra mulher chamada de Ana Bolena. Como a Igreja Católica não aceitou a separação dos dois, nós vamos ver que Henrique VIII vai se aproveitar da situação e vai criar uma nova igreja, apenas porque o Papa não aceitou a sua separação. A gente vai observar que a ideia de Henrique VIII não era apenas se casar com a mulher porque a primeira não deu filhos homens. Não apenas por isso, claro que também. Mas principalmente porque Henrique VIII já queria tomar os bens que pertenciam à Igreja Católica lá na Inglaterra. A gente vê que ele vai se casar com Ana Bolena, mas também ela terá apenas filhas mulheres com ele. E a gente vê que ele viveu apenas 3 anos com ela. Nós vamos ver que a filha de Henrique VIII é a grande e famosa Elizabeth I, e que terá grande importância na história inglesa. Nós vamos ver aqui o fundamento do anglicanismo. Nós temos aqui o livro sagrado, eles acreditam na Bíblia, salvação apenas pela fé e não pelas obras, como a Igreja Católica, o sacramento, Eucaristia e batismo. O rito é uma mistura da Igreja Católica com a Igreja Evangélica, e a área de influência é principalmente lá na Inglaterra, que é a igreja predominante ainda hoje. Nós temos aqui, logo em seguida, nós temos a Contra-Reforma Religiosa. Essa Contra-Reforma Religiosa, a gente vai observar que a Igreja Católica ela não ia ficar de braços fechados, vendo que estava perdendo fiéis, que a Igreja Evangélica ela estava se espalhando. É a partir desse momento que a gente vê que a Igreja vai criar um movimento chamado de Contra-Reforma. Contra, porque estava em oposição ao surgimento da Igreja Evangélica. Primeiro, a gente vê que foram criadas várias medidas. A Igreja Católica primeiro vai criar a Companhia de Jesus, ou seja, um grupo de padres que são chamados de jesuítas, e esses jesuítas eles tinham o quê? A função de se espalharem pelo mundo, catequizando e transformando pessoas não cristãs em pessoas cristãs e em pessoas católicas. Então a gente vê que o próprio Papa hoje, ele é um jesuíta. E antigamente esses jesuítas eles vieram para a América catequizar os índios em cristãos. Em seguida nós temos aqui o Concílio de Trento. O Concílio de Trento quer dizer que os bispos se organizaram para tentar evitar que a igreja evangélica se espalhasse. Então é chamado de Concílio de Trento. Concílio, reunião de bispos, e Trento, uma cidade lá na Itália. Em seguida a gente vê que o Concílio de Trento decidiu o quê? A salvação humana ela vem pela fé e pelas obras, ou seja, para ser salvo você tem que acreditar, mas também tem que doar seus bens. A fonte de fé é a Bíblia,
e a tradição religiosa, a missa e a presença de Cristo. A igreja reafirmou que a Eucaristia ocorria a presença real de Jesus no pão e no vinho, e determinou ainda que fossem criados a Santa Inquisição, que perseguia e punia pessoas que não eram católicas, e também foi criado um conjunto de livros chamados Index. Esses livros proibidos, como eu falei em sala de aula, foram livros que eles eram proibidos a qualquer pessoa ler, e principalmente os católicos, por isso que é chamados de livros proibidos. Então assim, pessoal, a gente finaliza o nosso assunto, que ele é pequeno, realmente sobre o período da Reforma Protestante. É um assunto que ele é bom, que ele é interessante, que a gente pode aproveitar ainda mais. Para finalizar o nosso assunto sobre a Reforma Protestante, vocês podem estudar pelas atividades que foram vivenciadas, que estão ainda no aplicativo, podem tirar dúvidas comigo, podem fazer outras pesquisas e também utilizar esse vídeo e o slide que eu irei mandar no grupo. Então estudem e na segunda-feira nós iremos fazer então a nossa avaliação, ok? Bons estudos!